mis amores! Hola, mis cariños, como estáis? E aí, galerinha? Olha que saudade que eu tava de vocês. Vocês não fazem ideia. E para quem assistiu o Spanglês, já sabe que tem uma nova parceira. Aqui, na companhia da professora Tainá, eu vou estar com vocês nesses encontros. É um grande prazer. Eu me chamo professora Susana, estarei em todas as classes de espanhol, porque sou maestra de espanhol. É verdade. Então, vocês agora têm essa honra de ter duas maestras de espanhol, a maestra Tainá, a maestra Susana, e estamos aqui para trazer muita coisa boa para vocês. E sabe o que é mais legal, Susana? Conte aí. Que a gente preparou aulas totalmente diferentes do que vocês estão acostumados com a língua espanhola. Não é, verdade. Nós elaboramos aulas onde nós vamos trabalhar com leitura, literatura. Óbvio que a parte da gramática ela aparece quando a gente está lendo o texto em uma oportunidade ou outra, mas aqui a gente vai focar na comunicação, na leitura e na literatura. E na cultura. Cultura, com certeza. E quando a gente fala de cultura, não tem como a gente deixar de lado a melhor parte de todas para mim, a música, meus amores. Então nós vamos ter música, ritmo, vamos ter tudo nas aulas de espanhol. Então, para o terceiro ano, vem uma colaboração essencial. Vocês que vêm do primeiro e do segundo ali já montando essa bagagem, agora no terceiro vai ser assim a cereja do bolo, onde vocês vão conseguir empregar leitura e compreensão de forma adequada e levando em consideração a cultura, que é fundamental. Isso, meus amores. E aí, vocês estão preparados para essa nova jornada de língua espanhola com a gente? Lembrando que a gramática ela vai ficar ali de ladinho um pouquinho, mas ela é muito necessária, muito importante para vocês que escolheram fazer o espanhol como língua estrangeira no Enem. Então, professora, eu não fiz o Spanglês. Não tem problema, né, Su? Porque onde é que eles estão? Onde é que tá essas aulas, Susana? Tá lá no canal da mediação. Então, parte do interesse de vocês ir lá, buscar conhecimento. Tem muito estudante que tá indo lá, tá assistindo. E essas aulas são para vocês, especialmente para vocês. Independente de ter feito o Libras 2 ou não, tá lá à disposição de vocês. E outra coisa também, outras pessoas que estão à disposição de vocês, somos nós duas. Então, tá com dúvida, quer uma dica, quer falar alguma coisa, quer tirar uma dúvida, entre em contato com a gente. Sim. Seja através das redes sociais, seja através do seu professor presencial, seja através dos comentários do YouTube, desde que vocês consigam falar com a gente. Vocês podem ter certeza que todo lugar que você for falar, a gente vai estar atento e vai responder vocês, ok? Todas as redes sociais nós estamos de portas abertas para nos comunicarmos com vocês. É isso aí, Vamos galera. lá? Então, simbora para nossa aula? Então, vamos ver sobre o que vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos falar sobre en la tele. O que é en la tele, Susana? Porque o primeiro vocabulário será telenovela. Então, hoje nós vamos trabalhar telenovela, vamos trabalhar também literatura. O que a gente vai trabalhar em literatura? O mais conhecido de todos, Don Quijote de la Mancha, que é do Miguel de Cervantes. Então, só voltando um pouquinho, na tele significa na televisão. Então, Exatamente. aí vocês estão nos vendo en la tele. E o que a gente vai ver sobre a tele especificamente? As telenovelas. Literatura, Don Quijote de la Mancha. E a parte das curiosidades, história e cultura, o que vai ser, Su? Um pouco sobre a independência hispano-americana. Então, a gente vai compreender como é que aconteceu essa independência, porque nos diz respeito aqui. É verdade. E agora, para eles, no terceiro ano, tem uma novidade que é o momento cantante. Exatamente o que a professora falou. Nós vamos trabalhar gêneros musicais, esses gêneros latinos musicais que vocês têm contato e os que não têm contato vocês vão conhecer durante os nossos encontros. É importante lembrar, não sei se vocês lembram, que eu sempre falei para vocês, a música ela é muito importante, ela ajuda muito no vocabulário, na construção de vocabulário. E não importa o ritmo que você gosta de ouvir, qualquer ritmo tem ele em língua espanhola. Tem música gospel, tem ranchera, que é a nossa música sertaneja em espanhol, tem o reggaeton, enfim, tem música romântica. Vocês vão ver
vários ritmos no decorrer das nossas aulas. Exatamente. Todo encontro vai ter, então, o quê? O momento cantante, onde vamos trabalhar um desses gêneros. E hoje vai ser o reggaeton. E vamos lá, então? Então, simbora para a questão de vocabulário. Olha aí a nossa tele, meus amores. Telenovela, que é tão característico dessa língua espanhola. Quem não já consumiu, não é mesmo, essas telenovelas, acompanhou essas narrativas de romance, amor e ódio. Por isso esse conteúdo está aqui, porque nós vamos acompanhar e aprender o vocabulário sobre as telenovelas, sim? Por mais que hoje em dia, o que mais está em alta com os nossos jovens é o quê? São os doramas, né? Mas vocês sabem que nós temos as nossas novelas mexicanas conhecidíssimas e muitas outras telenovelas e até as novelas brasileiras também, que são muito consumidas por nós brasileiros. E nós, professores de espanhol, sempre ouvimos relatos de estudantes e de pessoas, amigos, colegas, que falaram: ai, eu assisti a tal novela em espanhol e eu aprendi o sotaque, eu aprendi consumindo. É como a profe falou, canções, telenovela, tudo ajudando nesse processo de aquisição de linguagem, não é? Hoje em dia também, fora as telenovelas, o que está muito mais em alta são as séries. E naquele canal de streaming que tem uma letra e ele é vermelhinho com preto, que a gente não pode falar o nome aqui, ele tem muitas séries em língua espanhola. E aí você pode optar por ouvir no áudio original e aí colocar a legenda em português, ou o inverso também, que fica muito bacana para você construir vocabulário aí. Exatamente. E assim você vai construindo trabalhando a sua parte auditiva, né? Para desenvolver melhor a sua parte oral. Então, vamos a la tela? Então, coloca bem grandão aí, Lobinho. Isso. Vamos lá. O que tem a ver, né, professora? Aspectos de identidade latino-americana nas telenovelas. Nas aulas de espanhol, a gente sempre fala e sempre traz essa noção de identidade hispanohablante, não é? Que também vai acabar envolvendo a nossa identidade latina. Vamos ver quais são os aspectos, então. A imagem que é transmitida por essas novelas, eu estou aqui no primeiro sinalzinho. Vamos lá. A imagem que é transmitida por essas telenovelas tem grande influência no imaginário sobre Latinoamérica, de diversas pessoas do mundo inteiro. Ou seja, esse primeiro imaginário, essa primeira identidade, que às vezes é um pouco hiperbólica, né, exagerado, vem das telenovelas que são consumidas pelas pessoas. Então, ajuda nessa construção e, às vezes, dependendo da escrita, ou vai distorcer ou vai realmente trazer. Mas, a maioria em sua maior parte, é uma grande riqueza para trazer os aspectos culturais, né, para os consumidores. Vamos para o segundo tópico. Nas telenovelas mexicanas, é comum vermos a classe social como destaque em histórias de moças pobres que se casaram com homens ricos. Então, já tem muito esse roteiro marcado nessas telenovelas, que são romances que giram em torno de classes sociais. Ou seja, uma moça, um rapaz de uma classe social mais baixa, não é mesmo? Ali mais à margem, se apaixona por uma pessoa de outra classe social, com mais ascensão social, e isso é um problema, né? Aí, a partir disso, é gerado uma narrativa que caminha para... que está ali, digamos, atrapalhando esse amor. Se a gente pensa um pouco sobre as telenovelas, esses dramas sempre acontecem. Sempre o enredo principal vai ser voltado para esse momento ali do quase que um Romeu e Julieta, sabe, né? Exatamente. O amor romântico, que tem como um elemento que interrompe, que é uma problemática, a classe social. Isso. A diversidade racial, muitas vezes, está associada à classe social. Os mais ricos costumam ter traços físicos europeus, enquanto os mais pobres, muitas vezes, excetuando-se a protagonista, revelam ascendências indígenas. Vocês notam que o que acontece? Quando a gente vai olhar para os traços realmente dessas novelas, a gente vai falar sobre algumas
que a gente tem como exemplo, a gente vê realmente traços europeus, porque tem a ver com um contexto histórico, né? São países que foram colonizados, então quando a gente fala nas telenovelas, tem esses aspectos históricos todos envoltos. Qual, Isso. professora? A colonização, então a ideia do belo, do conceito de beleza vem da onde? Da Europa, né? Então esses protagonistas, esses homens ou essas mulheres que têm mais ascendência social, eles são homens com traços e mulheres com traços europeus. Já os mais pobres têm traços o quê? Indígenas. Indígenas, né? Porque são os traços dos povos que foram colonizados. Então, é assim, galera. Normalmente, se baseia... 90% dessa descrição que a gente está falando sim, das novelas mexicanas, mas não impede nada que os outros países, que os outros tipos de países, né, que agora fugiu a palavra aqui da boca, enfim, que eles também sigam esse mesmo traço. Sim. Só que assim, a novela mais conhecida, o tipo de novela mais conhecido e mais consumido pelos países latinos é sim a novela mexicana. Sim. E aí, vamos pro próximo? Então vamos dar o zoom de novo. Vamos voltar para a tela. O que acontece é que essas novelas dão muito certo, né, amiga? Porque muito consumida, ela envolve muito os seus consumidores, os telespectadores. Então, é uma receita que deu certo por muito tempo. Isso. E ainda tem muita gente que adere. A gente espera que vocês sejam uma dessas pessoas. Os núcleos de personagens pobres costumam apresentar elementos da cultura popular, como festas, músicas, comidas e religião. A vestimenta também, geralmente, a gente encontra, né? A gente vê nos cenários da novela, óbvio, porque tem a ver com a cultura. Em diversas telenovelas, vou passar aqui para vocês verem onde eu estou. Há personagens que trabalham com mariachis, que são aqueles... que tocam violão. Sabe aquele bem do imaginário e bem uma vestimenta bem popularmente conhecida, né? Com aquele chapelão, aquela roupinha. Sombrero, a roupinha branca, bem formal. E que fazem aquelas apresentações. Então, normalmente, sempre tem um mariachi ali naquela família pobre, né? Exatamente. E eles são representantes da cultura e os personagens ali têm como profissão ser músico e representar a cultura. Inclusive no exterior, identidade do país, inclusive no exterior. Tanto que a gente vê, né, chaveirinho, desenhos com essa representatividade. As características do melodrama contribuem para a criação e manutenção de estereótipos através das telenovelas, inclusive referência às mulheres, né? Quem nunca falou assim, nossa, você parece um dramalhão mexicano, né? Sim, sim. Eita, que novela mexicana, né? Quando você tá ali contando... Quando a pessoa faz muito drama. A justiça social é feita nos moldes melodramáticos. Ou seja, quando a gente fala da justiça social também, outro aspecto que a gente encontra bastante nas novelas mexicanas e nesse tipo de roteiro, de característico, contexto latino, é a religião também. Tanto que nessas novelas sempre tem um personagem que é um padre. O padre, geralmente, ele está ali para dar conselhos, ele está ali representando o bem. E, mais uma vez, volta a questão da história da colonização, né? Então, tá tudo, ligado. Interligado. Então, é muito comum você ver também nas novelas mexicanas uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. Porque é a padroeira do México. Sim. E é ali o símbolo de todas as novelas mexicanas. Sempre vai estar envolto ali na questão religiosa também. Sim. E nós trouxemos 2 novelas maravilhosas. Gente, toda vez que eu vejo aqui, Maria do Bairro, já vem na minha cabeça. Maria la de Barrio Soy. Sim. Porque era a música de entrada da novela. E é uma novela assim, que eu acompanhei bastante, não tanto quanto a Usurpadora. Eu acompanhei mais Maria do Bairro, acompanhei Esmeralda. Esmeralda. Acompanhei... Tinha outra também que a Thalia fazia, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas eu era assim quando eu era adolescente, eu era muito fã da Thalia.
É muito top, gente. Muito Como top. não é exatamente do tempo, pouca coisa de diferença a nossa idade da de vocês, aquela, né? Brincando. Como não é do tempo de vocês, mas a gente esclarece que essas novelas, elas passavam nos canais, né, à tarde, e os adolescentes, eles iam assistir mesmo, era muito consumido. Então, a gente consumia essa cultura através dos canais, né? Dos canais abertos e era de grande sucesso. Então, Maria do Bairro em português, em espanhol, era Maria la de Barrio, ¿ves? E La Usurpadora. E aqui são alguns exemplos que a gente trouxe para vocês buscarem aí, tá certo? E eu não sei se vocês já viram, né? Tem muitos memes com a usurpadora até hoje. É verdade, até hoje é bem... E até pouco tempo atrás, então acredito que alguns de vocês possam ter ainda consumido também essas novelas, porque aquela rede de televisão que tem 3 letrinhas, essa rede de televisão, ela reprisou diversas vezes as novelas mexicanas que eles compraram. E até fizeram releitura, né, amiga? Também. Assim como o Chaves. Eles tinham total domínio do Chaves. Na verdade, tudo que era voltado à Televisa, que é um dos maiores canais de televisão e de produção mexicana que tem, é a Televisa. E eles compraram os direitos da Televisa, e esse canal de TV que tem 3 letrinhas, que são 3 consoantes, que a gente também não pode falar. São 3 consonantes que não se pode falar mais. São 3 consoantes, bem coloridinho, enfim. Eles sempre traziam essas novelas, então é muito fácil você consumir e também você pode encontrar elas aí para assistir alguns trechos no YouTube. No YouTube. Então, sigam essas dicas, tá? Você que tem interesse aí em aprender espanhol e trabalhar, espero que todos. Vamos para a próxima? Aí temos mais aqui. Agora já é mais o tempo de eles, não é? Rebeldes, que inclusive um grupo veio ao Brasil ano passado, né? E assim, arrastou legiões de fãs. Eu acho Rebeldes, sabe? Usurpador e Maria do Bairro, mais época professora Tainá. Rebeldes e Cúmplices de Resgate, mais tempo da professora Suzana. Ela tem mais a carinha dessa... Mais ou menos, né, amiga? Mais ou menos. Aqui existe maquiagem, existe série de enganos. Mas vamos lá. Rebeldes. E essa telenovela também foi um fenômeno porque arrastou, assim, muitos adolescentes. O espanhol ficou muito em alta. Nesse período as pessoas cantavam mesmo, buscavam conhecer o espanhol pelas canções que falavam de amor, de traição, de amizade. Aquelas temáticas bem... adolescentes, né? Que a gente sabe que pode o tempo passar, mas sempre envolve os adolescentes. E Cúmplices al Resgate. Mais um exemplo aí de novelas, telenovelas que vocês podem buscar para aprender e ajudar também nessa aquisição de uma segunda língua que é o espanhol. Tá bom? E lembrando sempre que vocês também podem consumir não só as novelas, como também as séries. Sim. Então tem muitas séries. Tem La Luna. Luna é muito legal. Luna é muito top. As películas também, o que são os filmes, né? E hoje em dia vocês têm tudo aí na mão de vocês, graças a Deus, graças a Deus. E vamos seguindo. Então, simbora. Agora vamos... O que a gente vai ver agora, professora? Os vocabulários voltados para a telenovela, né, Su? Sim. Você pode ir falando em espanhol e eu falando em português. O que você acha? Que sim? Então, vamos. Vamos dar um zoom para a gente ver melhor, porque a professora já é ceguinha. Isso. Tá. Profe, como se diz novela? Telenovela. Protagonista. Protagonista. Paixão. Paixão. Só o que tem, né? Paixão e telenovela. Se vocês quiserem ir falando também em uníssono, ou seja, todos falando junto, depois da professora eu falo em português, vocês em espanhol, lendo e tentando falar, claro, tá? Então vamos lá, como é que eu digo antagonista? Antagonista. Perfeito. Como é que eu digo drama? Drama. Como é que eu digo amor? Amor. Perfeito. Como é que eu digo ciúmes? Celos. Celos. Traição. Traição. Segredos. Secretos. Olha, mira que distinto. Intriga. Intriga. Romance. Romance. Vocês estão falando daí, né? Que a gente está ouvindo daqui. Triângulo amoroso. Triângulo amoroso. Tá vendo? Não existe. São acentos que não... O acento do triângulo em português não existe em espanhol. Por isso, triângulo, ó. Triângulo. Vingança.
Venganza. Aí já é bem distinto. Eu vou repetir o venganza para vocês repetirem aí. Certo. Venganza. Então, como é que diz vingança aí, meu povo? Venganza. Perfeito, a gente ouviu daqui. Engano, como é que fala engano, hein? Engaño. Tem um Nzinho ali com acento que a gente sabe que tem som de NH. Então, vocês, como é que eu digo engano? Engaño. Perfeito. Desamor. Desamor. Perfeito. Casamento. Matrimônio. Divórcio. Divórcio. Morte. Muerte. Reconciliação. Reconciliação. Porque tem, né, gente? Ó, casamento, divórcio, reconciliação. Eita. Ambição. Ambição. Poder. Poder. Riqueza. Riqueza. Pobreza. Pobreza. Vocês estão vendo o sonzinho do Z, não existe essa abelhinha Z em espanhol, né? Por isso, como é que eu digo pobreza? Pobreza. Perfeito. Família. Família. Filho. Hijo ou Filha. hija. Perfeito. Pai. Padre. Mãe. Madre. Irmão. Hermano. Irmã. Hermana. Filho ilegítimo. Hijo ilegítimo. Porque só o que acontece também em novela, né? E lembra sempre, gente, que o R ele sempre vai ser vibrante, tá? Exato. Então por isso que eu faço ele bem forte aqui, para vocês perceberem a diferença. Perfeito. Herdeiro. Herdeiro. Herdeira. Oh, errei, amiga. Herdeiro. E herdeira. Herdeira. Perfeito. Empresário. Empresário. E empresária. Empresária. Perfeito. Aí está o vocabulário das telenovelas. E como você pode reparar, tem os elementos de sentimentos, de classe social, de personagens, tudo que já foi dito antes a vocês, né? Não existe uma novela mexicana que não tenha ambição, reconciliação, que não tenha um casamento, um divórcio, que não tenha... Haitiano, secretos. Isso, sempre tem. Sempre tá ali envolto nesse drama mesmo. E agora nós vamos pro próximo assunto. Depois de vocabulário, vamos passar para literatura. El apartado de la literatura, hoy vamos a trabajar Don Quijote de la Mancha. Conhecidíssimo, traduzidíssimo, quase que não sai. Perfeito, uma obra que já tem mais de 400 anos, contudo, é uma das obras mais conhecidas e de muito êxito e de muita importância para o mundo todo. Então, estamos aqui com a oportunidade de conhecer uma obra literária que pode ser cobrada da vida de vocês no momento do Enem, no momento em outras situações, até mesmo de trocas sociais, porque ela está aí com uma grande representatividade cultural. E como nós estávamos falando de novela até agora há pouco, não podíamos escolher outro livro, outro autor que trouxesse uma das maiores novelas literárias escritas até hoje em língua espanhola, Exato. Que é Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, aí é uma capa que realmente existe, tá certo? De uma das obras que a gente coloca aí para ilustrar. Vamos conhecer esse Poco Loco Hombre? Vamos! Então, o romance, essa obra, Don Quixote de la Mancha, conta a história de um fidalgo muito louco, usando esse termo, mas que trouxe como sátira uma crítica, né? O que é real e qual realidade você vai aceitar e como você pode transformar essa sua realidade através do que muitos chamam de loucura. Então, Don Quijote era um homem de 50 anos a mais, que já era considerado idoso, um fidalgo, né, que era da sociedade que não tem tanta um nobre que não tem tanta ascensão. Então, ele já estava ali naquele prazo que as pessoas consideram que você já não tem tanto valor social, né? Infelizmente. Exatamente, falando uma frase de problemática social, que se faz com as pessoas idosas. Então, o que ele faz? Ele quer reconstruir a vida dele, ele faz uma sátira também, as pessoas que... O escritor faz uma sátira às pessoas que consomem as novelas e tem como verdade absoluta. Então, o ex-fidalgo, ele lia muito as novelas de cavalaria e ele decidiu que ali naquela idade ele viraria um cavaleiro. Sim? Ele começa a sonhar. Então, o Dom Quixote, ele é o protagonista, um fidalgo, como a Su falou, de meia idade, que ele tinha essa idealização
tanto de ser romântico como ser um cavaleiro e sonhar com feitos heróicos. Então ele sonhava muito, ele viajava muito na maionese mesmo, mas nunca saindo ali da sua realidade. Tanto romance, convencido de que o cavaleiro andante vive em busca de aventuras e duelos para provar o seu valor e a sua paixão por Dulcinea. Então ele criou todos esses personagens, ele foi criando essas ideias de cavalaria, ele criou o amor da vida dele, que seria a Dulcinea, e foi criando um roteiro dessa história. Durante a história do Dom Quixote, ele vai passar por algumas batalhas, né? E todas essas batalhas, não todas, porque tem uma que é a única que ele vence, que é quando ele... O mais interessante de tudo isso é que ele vai passar por batalhas e ele sempre sai fracassado nas batalhas. Sempre. Uma única batalha, e o mais interessante, que é a única batalha que não é criada pelas ideias desse homem louco e maravilhoso, foi a única que ele venceu, que foi com um leão dentro de uma gaiola. Então, assim, fica aí toda essa reflexão, não é, que o autor traz, essa sátira também. A gente colocou alguns personagens que são os principais personagens, né, que giram em torno do enredo, e que é fundamental que vocês conheçam um pouco dele para vocês se interessarem ainda mais, ler. Tem filmes sobre Dom Quixote, tem documentário, como eu falei, é uma obra-prima. Então, como ele é uma obra muito rara e muito importante, se você faz uma busca, você vai ver e vai ter bastante conhecimento, mas começa esse conhecimento aqui, tá certo? Então, quem foi Sancho Panza? Então, o Sancho Panza já era um amigo, né, do Dom Quixote. Ele era ambicioso, era um homem do povo, e ele se junta a Quixote em busca do dinheiro e do poder. Personagem realista, vê a fantasia do seu amo, né, que ele entra ali totalmente na história do Quixote e procura ajudá-lo a encarar a realidade, só que ele acaba sempre se envolvendo em confusões, né? Sempre tem esse twisterzinho. O Sancho Panza, ele é o avesso do Dom Quixote. Quando o Dom Quixote esse personagem traz a fantasia para a obra, ele traz a realidade. Então é fantasia e realidade. Até mesmo os elementos físicos. Enquanto Dom Quixote é um homem magro e alto, o Sancho Panza é um nome barro e largo, ou seja, um homem baixo e gordinho e muito ambicioso, enquanto o Dom Quixote era um homem que aspirava a vitórias românticas, né, das novelas de cavalaria. E a ambição dele é porque o Dom Quixote assim, bora comigo, se você vier comigo e a gente ganhar essas batalhas, eu te dou uma ilha. E ele foi. Também... E sabe o que é mais engraçado? Que apesar de toda essa diferença que os dois tinham, a lealdade que o Sancho Panza tinha com o Quixote era incrível. Então eles se tornaram assim melhores amigos mesmo, por conta do respeito que ele tinha por ele, por conta dessa amizade e, claro, a lealdade. Amiga, será que você é o Dom Quixote ou eu sou Não, eu sou o Sancho Panza. Olha aqui, olha a pança do Sancho Panza. Não, tô falando da fantasia e realidade. Fantasia e realidade. Eu tô achando, hein, amiga, porque eu sou muito da fantasia, de viajar. Sabe aquela questão de um é o cérebro e o outro é a ação? Então a Suzana... Mais ou menos. A Suzana pensa, eu vou lá e ajo. E às vezes é o contrário, mas enfim. Seguindo. Ela é mais da realidade e eu sou mais ali da viagem na maioria. Então, viu? Eu sou o Sancho Panza. Vamos. Aí tem a Dulcinea, que eu vou lendo aqui pra vocês. Fruto da imaginação de Quixote. Enquanto o Sancho Panza era o que? Era o seu vizinho. A Dulcinea era fruto da imaginação romântica, né? Dulcinea é uma dama da alta sociedade, incomparável em beleza e honra, inspirada na camponesa Aldonza Lourenço, seu amor de juventude, ou seja, ele recordou e trouxe, mas ela realmente era imaginada. A amada de Quixote é uma projeção das mulheres representadas nos romances de cavalaria, querendo lutar por amor
o protagonista cria... Eu tô lendo aqui porque eu não tô conseguindo enxergar direito, mas querendo lutar por amor, o protagonista cria uma ligação platônica e indestrutível com essa figura. Em resumão, ele criou essa imagem baseada em uma memória de uma paixão, né, que ele teve na juventude, e ele traz muito do romantismo, porque é uma mulher de beleza inquestionável, esse amor é um amor platônico, ou seja, que não se concretiza, e ele está ali para dar vida por essa mulher, para salvar essa mulher indefesa e perfeita. Temos também o Padre Barbeiro. E também nós temos o Sansão Carrasco. Todas essas duas pessoas, que a gente não vai agora se aprofundar tanto, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar, elas são de muita importância nessa novela do Dom Quixote. Então vale muito a pena você estudar um pouquinho, você ler um pouquinho, e tudo que você descobrir, que você acha que é super curioso, super bacana, manda pra gente. Exatamente. Fica aí com esses 3 principais e aí as dicas dos outros que tá aí no material de vocês, e sigam estudando. Agora falando Esse aqui. no criador de tudo isso. É o Miguel de Cervantes. E quem era o Miguel? Miguel de Cervantes y Saavedra. Aí tem 29 de setembro de fica melhor para ler. 29 de setembro de 1547 e 22 de abril de 1616, foi um romancista, poeta e dramaturgo espanhol. Seu contributo foi para a literatura e a próprio idioma espanhol foi tão impactante que este é muitas vezes intitulado A Língua de Cervantes. Então, assim, ele foi muito importante para a literatura espanhola, porque ele deu aquele pontapé inicial, né? Ele fez... corta aqui pra gente, Lobo. Ele fez ele abriu essas portas, e ele tinha uma linguagem muito dele, mas que também chegava a ser uma linguagem popular, né, Suzana? Entendida por todos. E ele foi tão importante para a difusão, assim, na verdade, para a explanação do espanhol, que o espanhol ficou conhecido como Língua de Cervantes. Vocês viram que eu li tudo ali, toda atropelada por causa do tempo, mas em resumo foi dito isso. E eu digo mais para vocês, nos nossos próximos encontros, como aparecerão mais obras de Cervantes, a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais deles. Isso. Então, só fica aí um gostinho de quem era o Cervantes, e depois a gente fala mais sobre ele. Agora vamos lá para esse trechinho do livro que a Suzana acha ali super importante, super bacana. O que vocês podem fazer, meus amores? Vocês podem dar uma pausa aí na nossa aula e vocês podem ler e tentar discutir um pouquinho mais sobre essa temática que a gente deixou aí do capítulo 8, né, Su? Do capítulo 8, que é um buen sucesso em Valeroso de Quijote. Enfim, esse título enorme. É um momento de interação entre vocês e nós. Se vocês quiserem mandar os vídeos, para você parar um pouquinho no vídeo e trabalhar a sua oralidade. Então, intente ler com tu companheiro. Aí são 2 personagens, exatamente o momento que um dos momentos mais importantes que ele vê, e ele enxerga meu Deus, fugiu o termo. Ele vê dragões em moinhos de vento. Então, por favor, agora é o momento que você para um pouquinho e interage, se couber, né? Se for decisão da professora, óbvio que as professoras estão sempre com a gente aqui, e faz essa leitura e trabalha a sua oralidade e conhecimento sobre essa obra. E aí a gente volta para continuação. Trouxemos também algumas imagens, né? Que tem muitas obras em vários lugares, que vai trazer essa arte contemporânea voltando-se sempre para os sonhos e ideias de Dom Quixote. Aqui é uma canção, como a professora falou, ali vocês vão ver lá na definição onde estão essas obras, e essas obras vocês vão ver que estão espalhadas por todo o mundo, pela relevância da obra e desses personagens, dessa sátira que traz entre a realidade e a fantasia e suas lutas, né? Então aqui, para trazer para o Brasil, é uma canção do grupo Engenheiros do Havaí, falando sobre esse ideal, e ele faz referência a Dom Quixote quando ele diz: tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Então, quem tem esse conhecimento consegue pegar essa referência. Inclusive, o título da canção se chama Dom Quixote. E a canção vai trazer essa ideia de lutas, de sonhos, de ideais, de realidade, de amor, que a gente encontra
nessa obra tão maravilhosa. E agora vamos seguir para a questão da independência hispano-americana. Aqui a gente entra na parte, já vimos parte de literatura, vocabulário, cultura, tudo junto, né? E a história que rege tudo isso, essa história de independência, de luta e de ideal, a gente vai ler um pouquinho sobre independência hispano-americana agora. Então, dá um zoom. Isso ahí. Después del periodo de conquista, la corona gobierna sus colonias americanas a distancia, a través de representantes españoles, los virreyes. Durante aproximadamente 3 siglos, las colonias estaban organizadas em 4 virreinatos. Nueva Espanha, que era o atual México e parte dos Estados Unidos, Nueva Granada, que atualmente é Colômbia, Panamá e Equador, Peru, que é o Peru, e Rio de la Plata, que vai contemplar Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. No início do século XIX, eles foram impulsionados pelas ideias libertárias da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Então, essas colônias vão começar a se organizar e declarar a sua independência da Espanha. O que acontece? A gente já viu até aqui, nos outros anos passados, que a Espanha colonizou 20 países, né? E desses 20 países, teve esse momento de independência, essa briga, essa luta pelo seu eu, pela sua pátria. E diante dessa luta e diante de toda essa independência, vai surgir tantas questões, inclusive a questão mais polêmica, o falar espanhol ou castelhano, não é, Susana? Sim. Isso vem dessa questão da independência também. Todos os grandes heróis da independência americana, são eles quem? Os heróis mais conhecidos, olha lá, ó, José de San Martín, e o argentino José de San Martín, e o venezuelano mais conhecido, que foi o Simão Bolívar. Então, e para eles, inclusive, na literatura, há poemas, declarações para eles, porque eles realmente ficaram sendo conhecidos como heróis. Isso. Né? Esses movimentos, eles aconteceram a partir da insatisfação de uma elite, né? A elite colonial chamada criolha, que eram o quê? Fazendeiros e comerciantes. E comerciantes. Obrigada, amiga. Fazendeiros e comerciantes que estavam insatisfeitos. Então, houve toda essa revolução movida por teve 2 movimentos, que foi a revolução mal sucedida. Aí, em seguida, teve a revolução chamada Revolução Vitoriosa. E essas pessoas também, esses criolhos, eles eram muito bem quistos por essas nações que surgiram. Então, essas nações começaram a ser... Esses povos, né, que depois nações livres, eles eram governados ali por essa origem criolho, sim? Então, assim, foi muito importante esse momento para os países que até que, enfim, conseguiram se desvencilhar, largar ali o reinado da Espanha, porque era o rei, que vocês sabem que Espanha, ele é, como é o nome? Monarquia? Isso, ele é de monarquia. E eles conseguiram ali se soltar da Espanha. Claro que é evidente que até hoje vai existir traços, e o traço maior que existe do legado espanhol é a língua espanhola. Exatamente, é muito próximo. Toda vez que a gente fala sobre história, a gente fala só aqui no espanhol, a gente vai pensar nesses lugares, né, Paraguai, Uruguai, Bolívia, todos eles com o mesmo aspecto de exploração, de colonização e um momento de ruptura disso, que é um processo, né, que é a ruptura, mas existe todo o reflexo até hoje do reflexo da história de colonização e também das lutas e vitórias. E esse é um exemplo, né? Que chegamos à independência hispano-americana. E agora vamos a bailar? Vamos al momento reggaeton. Que
Quem aí já conhece? Será que eles já conhecem? Já, eu acho que eles já conhecem. Sabe por que eu sei que eles conhecem? Despacito, quero respirar tu cuello despacito. Olha aí, a gente se empolga, hein? Claro, gente. Então, o reggaeton, ele começa a ser conhecido mais ainda no Brasil quando essa música é lançada. Ele sempre existiu ali nessa região, nas regiões, muitíssimo conhecido, muitíssimo divulgado. São gêneros musicais que começaram à margem da sociedade, então primeiro foi ele conquistando o povão, para depois chegar hoje a ascensão da gente aqui no Brasil já conhecer, porque já tá tocando mundialmente, né? Isso. E aí a gente trouxe assim, bem rapidinho só o que é o reggaeton, então vamos dar um zoom ali rapidinho só pra gente ver um pouquinho. O reggaeton, ele é um gênero musical que surgiu na América Latina, mais especificamente em Porto Rico, que aí vem de lá o Maluma, que é quem vocês vão ver na aula de hoje também. Terminou essa aula, tem aí um link para vocês verem uma música que a gente deixou especial para vocês. Ele é uma mistura de vários estilos musicais, como o reggae, hip hop e música latina. Exatamente. O reggaeton tem suas raízes na música afro-caribenha, como reggae e, como você disse? Dancehall e soca. O sucesso do reggaeton se espalhou pela América Latina e mais tarde para o mundo todo, como já foi dito aqui, né? As letras do reggaeton geralmente falam sobre amor, festas e violência urbana. Parece muito também com o nosso hip hop. Lembra, não é? O hip hop e essas temáticas mais marginalizadas também. Como... O reggaeton, ele é conhecido como os ritmos contagiantes, com batidas bem fortes que fazem as pessoas dançarem. É muito difícil um pezinho não balançar ali quando o reggaeton toca. Ó, eu, por exemplo, já estou assim, ó. Aí volta aqui pra gente pra Muitos artistas que são os mais conhecidos, quem são? São o Daddy Yankee, o Dom Osmar, o J Bravin e também o Bad Bunny. Mas também não deixa de ser o Maluma, também conhecidíssimo. O que vocês vão fazer agora? Vão assistir ao vídeo e vão sacudir o esqueleto e escutar um pouco desse gênero musical reggaeton. Vão ficar com Maluma, La Canción Corazón. Isso aí. Um grande beijo para vocês. Finalizamos por aqui e nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa atividade. Um abraço, carinho. Hasta luego. Hasta pronto.